qualidade. O Americana, próximo adversário do Vitória nesta sexta-feira, vem de uma derrota para a Ponte Preta por 2-0. O time é treinado por Toninho Cecílio, velho conhecido do Vitória, que já passou pelo rubro-negro e não deixou boas lembranças. Toninho treinou o clube no ano passado e ficou marcado pela confusão com os jornalistas quando enfrentava uma crise dentro do elenco. Existe algum impasse em relação dos jogadores a você? Desculpe, mas é uma pergunta totalmente amadora, indelicada. Tem que tomar cuidado, tome cuidado com as observações que você faz. Nesta sexta, o Vitória espera trazer uma nova dor de cabeça para o treinador, de preferência, mais uma derrota para o currículo dele. Silvio, ele pediu para a repórter tomar cuidado, também caso do Vitória tomar cuidado também contra o Americana? E a imagem recuperada dele, ele está com a camisa ainda do Esporte Clube Vitória. Naquela ocasião ele estava treinando quando ele passou aqui. Vitória. Quando ele treinou o Vitória, não. Quando ele chegou aqui para passear em Salvador. Poderia ser esse o termo que você usou com muita propriedade. Treinou o Vitória, mas ele não treinou. Ele veio para sombra e água fresca, água de coco, praia, porque tem muita gente que chama ele de Toninho sem cílios, porque ele não enxerga futebol. Essa que é a grande realidade. Embora o presidente do Vitória, Alex Portela, tenha dito que ainda vai vê-lo treinando a seleção brasileira. Eu acho que nem a seleção brasileira de Master ele vai treinar um dia, porque esse Toninho Cecília tem 5 jogos que não ganha de ninguém, esse treinador aí. E ainda perdeu agora um jogador importante no time da Americana, que é o Dodô. Que não vai jogar, né? Não vai jogar essa partida. Uma notícia boa para o Vitória, né? Vai ser bom para o Vitória porque é um jogador com qualidade. É um jogador de qualidade. É um jogador que sabe fazer gol. O artilheiro, clube, né? O homem dos gols bonitos, né? O artilheiro dos gols bonitos, como ele é conhecido. E o Vitória tem uma defesa com Gabriel e Léo Fortunato, que não é uma defesa que inspire muita confiança ao torcedor. O torcedor já estava preocupado com essa situação de Dodô, agora está mais calmo, minimizou mais a preocupação do torcedor, porque o Dodô vai ficar de fora dessa partida. E o Vitória está com o time definido, vai com o novo centroavante, vai com o Fábio Santos no lugar do Neto Baiano. Porque a gente, é justamente isso que eu ia te perguntar, Silvio. A gente está falando aí que o Americana não está com o seu artilheiro, com o seu atacante, mas o Vitória também tem o Neto Baiano, que teve que não pôde ser convocado, não é isso? E o Fábio Santos, no caso, vai estrear. O que esperar, né, dessa estreia dele? Parece que ele está bem animado. Vamos esperar que a animação dele, que ele leve essa animação para dentro de campo e possa traduzir em gol, né, no jogo de amanhã contra o Americano. É um jogador que sabe, é um jogador que ele sabe o caminho das cobras, o caminho das ilhas, ele sabe botar a bola para dentro do gol. A nossa expectativa é de uma boa estreia, porque às vezes o jogador vai estrear, ele fica com o pé atrás, aquela coisa, e agradar logo de imediato a torcida, mas eu acho que ele tem que tirar essa preocupação, jogar o futebol dele normal, que eu conheço do Avaí. Ele é um jogador que chega mesmo, ele foi preterido no Avaí, porque o Avaí tem o William lá, que é o dono do time, é o capitão, manda e tudo lá no Avaí. Então ele ficou à disposição de qualquer outro clube, o Vitória foi bem, contratou esse jogador que vai estrear amanhã. E no meio de campo, a volta dos meninos da base. Voltar o Esdras, o Neto Cruz já vai ficar à disposição, o Mineiro também já está à disposição do Wagner Benazzi, né? O Nino volta na lateral direita, só tem essa preocupação da zaga, porque vai ser uma zaga reserva, né? Mas que a gente torce para que Gabriel, que é um dos melhores defensores do Vitória, é um dos melhores zagueiros do Vitória, esse menino Gabriel Paulista, ele possa se dar bem ao lado do Léo Fortunato, o Fernandinho na lateral esquerda, o Zé Luiz voltando. Ele não participou da partida contra o Salgueiro, ao lado do Esdra, do Wellington, e com o Lúcio Flávio trabalhando ali na zona de raciocínio e na frente o Marquinhos e o Fábio Santos. Esse é o time do Vitória. A dupla, então, de ataque é Fábio Santos e o Marquinhos. E o Marquinhos. Como é que você vê essa dupla aí? É uma dupla de respeito. Uma dupla de respeito. Aliás, o Marquinhos, ele foi relegado a segundo plano por 2 treinadores que passaram no Vitória. Eu não sei por quê. O Geninho não escalava o Marquinhos. O Ricardo Silva veio depois, também não escalava o Marquinhos. Precisou o Wagner Benazzi chegar e ter olho vivo para esse jogador. Agora, a grande surpresa para o torcedor se entrar no jogo amanhã, porque deve ir para o banco, é Renan Silva, que tem feito grandes treinamentos. Mas treino é treino, jogo é jogo. Ele precisa jogar para mostrar a sua qualidade. E eu acredito no potencial desse jogador, porque vi ele atuando no Campeonato Carioca pelo Olaria. E é um jogador muito rápido, trabalha com a perna esquerda no meio de campo. Jogador que sabe prestar assistência e ainda tem uma facilidade de chutar a gol. Eu tenho a impressão que
esse jogador vai ter sucesso no Esporte Clube Vitória. Agora, Silvio, como é que você avalia, né, esse esquema aí de 3 volantes que o Wagner Benazzi decidiu adotar nesse jogo aí de amanhã? Mas sabe por quê, Juca? Porque o Wellington é um volante que chega mais, um volante que pega a segunda bola. Então, ele se preocupará com a marcação através do Esdra, que é um jogador que marca muito, e o Zé Luiz também, que infinitamente é um bom marcador. Então, ele vai soltar mais o Wellington para o Wellington pegar a segunda bola. Aquela bola que sempre sai da defesa, no rebote, e que não tem ninguém que pegue. Então, ele aproveita o Wellington vai mais na hora do ataque, vem na defesa também. E o Wellington tem uma vantagem, que ele é um elemento surpresa nas bolas aéreas. Ele chega muito dentro da grande área. Então, eu acho que essa escalação do Wagner Benazzi é uma escalação de uma postura técnica, uma postura tática de aceitação. A gente viu na reportagem, né, Silvio, agora há pouco, sobre o treino do Vitória, que o clima lá está bem diferente, né, agora. Os jogadores demonstraram bastante animação e também eles já declararam em alguns veículos de comunicação que estão bastante motivados, né, que a chegada do Wagner Benazzi deu um outro clima ali no Barradão. Acho que isso também pode influenciar muito no resultado das próximas partidas, né? O próprio Fábio Santos está se sentindo muito à vontade, sendo treinado pelo Wagner Benazzi. É uma maneira, sabe, de trabalhar, maneira diferente. É aquela maneira que talvez, se eu fosse treinador de futebol, eu adotaria também. Que é aquela maneira, o Juca não jogou bem aquela partida de ontem. Aí, ao invés de eu conversar no grupo com o Juca, eu vou chamar o Juca lá no cantinho, vou conversar com ele. O Juca pode ralhar comigo, eu posso chegar junto nele, ele pode se desculpar, eu posso me desculpar com ele, e fica aquilo entre eu e o treinador, entre o Juca e o treinador. É melhor do que chegar na presença de todos, fazer aquela reunião no meio de campo após um jogo, e aí você não foi bem, cria uma área de atrito. E o Wagner Benazzi, ele é altamente psicólogo. Ele sabe como levar na maciota, conversar com o jogador, e ele vai conquistando de mansinho. Aí o jogador diz assim, com um treinador desse, a gente tem que botar o coração na chuteira. Agora, Silvio, os torcedores do Vitória, mais uma vez, querem fazer alguns questionamentos a você que veio hoje de vermelho e preto aí. Acho que é uma oportunidade boa. Você sabe que essa sua Mas esse roupa... vermelho e preto aqui é só para charme, não tem nada a ver com o rubro-negro. Porque isso aí dá causa polêmica, você sabe, né? Só causa polêmica. Só para charme. Vamos ver, então, as perguntas dos torcedores do Vitória. Silvio Mendes, boa noite. Eu gostaria de saber se o Vitória está com o elenco para ser campeão dessa primeira fase. Aí, Silvio Mendes, eu queria saber como é que tá o time do Vitória para você. Se vai ficar legal esse ano, como é que vai ficar, vai para primeiro ou como é? Previsões, né, Silvio? Aí eu tinha que ser o quê? Primo, pai ou irmão da sacerdotisa de Apolo. Eu tinha que ser pitonisa para dizer, vai ser... time o Vitória tem no papel. Agora é só trabalhar para alcançar esse objetivo. Qual é o objetivo do Vitória? Voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Que não seja campeão, que fique entre os 4. Aí já está de bom tamanho. O importante é isso. É verdade. Esse jogo contra o Americano amanhã, o Vitória pode dar um salto para 5º lugar. Aí os caras, não, mas não pode, porque o Sport já tem 23, o Criciúma já tem 23, mas tem 23 com 5 vitórias, com 6 vitórias. E se não ganhar as partidas deles, eles vão jogar fora de casa. O Vitória tem esse handicap que vai jogar em casa. Ele pode chegar a 23 pontos com 7 vitórias. Aí ele supera muita gente na tábua de classificação, inclusive quem já tem 23 pontos. Tem gente com 23, 5 vitórias, 23, 6 vitórias. Se ele faz 23, 7 vitórias, ele passa na frente, ele encosta lá em cima. E os jogos dos inimigos, todos serão fora de casa, menos o do Sport. Mas o Sport vai pegar uma pedreira dentro de casa, que é a Portuguesa de Desporto, que é líder absoluto, está fazendo uma bela campanha. Ok, Silvio, agora a gente fala de um personagem conhecido da torcida do Vitória que fez sucesso em outros grandes clubes do Brasil. Eu estou falando do Petkovic. E hoje tem estreia de um filme chamado O Gringo, que narra a trajetória desse ex-jogador extraordinário. O lançamento acontece em um shopping da capital, só para convidados. O documentário narra a vida do sérvio, desde sua infância até a passagem pelo futebol brasileiro. Em destaque, as conquistas mais importantes do jogador enquanto esteve no Flamengo, onde foi campeão brasileiro em 2009, sendo um dos principais personagens da luta pelo título. O filme mostra um lado pouco conhecido do ídolo, a boemia no Rio de Janeiro, o gosto pelo povo brasileiro, que aprendeu a amar desde quando chegou ao país, no final dos anos 90. Dejan Petkovic desembarcou na Bahia em 1997,
quando veio emprestado do Real Madrid para o Vitória. Com a camisa rubro-negra, participou de 90 partidas e marcou 59 gols. Se tornou, na opinião dos torcedores, um dos maiores ídolos da história do clube. O futebol refinado, algo raro nos atletas de hoje, conquistou também o respeito e a admiração de outros torcedores dos times por onde passou. Vitória pretende entregar uma placa de homenagem a Petkovic e lançar uma camisa semelhante ao que o sérvio usou em 1999. Algumas formas de gratidão a um dos jogadores que mais trouxe alegrias à nação rubro-negra. Uma merecida homenagem, né, Silvio? Vale pela capacidade de jogador de futebol, vale pela convivência como homem, como cidadão, vale pela amizade que ele deixou no futebol. Ele começou no vermelho e preto, terminou no vermelho e preto. E falando nisso, eu posso dizer que é um grande jogador, né? Sou mas você fã, não gosta muito. Ele passou não no seu gosto de lembrar daquele gol Vasco de falta que ele fez pelo Flamengo contra o meu Vasco. Que matou você no último minuto. Mas ele jogou também no seu Vasco. Mas é válido dessa homenagem. Mas é um grande jogador. Um grande jogador. O Petkovic é uma figura realmente fantástica. Eu quero agradecer, inclusive, a assessoria dele. Eu fui convidado para esse evento, mas como tenho a responsabilidade do programa Chutando a Bola daqui a pouco na Rádio Sociedade, eu vou ficar ausente da festa. Mas um abraço ao assessor de imprensa dele, o Valtécio Fonseca, um abraço ao Petkovic, e que ele continue essa figura fantástica. Aliás, quem sabe, ele pode pintar no futebol da Bahia. E o Vitória pode convidá-lo a ser treinador do Esporte Clube Vitória no ano de 2012. Possível, se a seleção brasileira tivesse um camisa 10 desse, o resultado de ontem talvez fosse diferente, né? Mas a gente não está vendo a seleção brasileira jogar. Nós estamos vendo um caçadinho, um catadinho ricarmano. Você sabe o que quer dizer isso? Traduzindo. É um catadinho de Ricardo com Mano. Você está entendendo? Agora mesmo, explodiu, tá em todos os sites, inclusive no R7. Possivelmente, um possível suborno ao treinador Mano Menezes e a Confederação Brasileira de Futebol, que é dirigida pelo senhor Ricardo Teixeira. Eu estou dizendo possível, como está escrito nos sites, que o jogador Jadson, para jogar na seleção brasileira, o seu empresário, o seu procurador teria dado 3 milhões de reais a Mano numa conversa, num jantar que teve na França. Será isso verdade? Tem que ser apurado. O Ministério Público Federal tem que entrar nessa Confederação Brasileira de Futebol. Tem que abrir as portas da Confederação Brasileira de Futebol. O senhor Ricardo Teixeira passa incólume em tudo, até em CPI. Depois ainda tem deputado que diz: eu votei a favor dele na CPI, para ele não ir para a CPI, porque ele trabalhou na minha campanha política, deu subsídio na minha campanha política. É uma vergonha essa casa que comanda o futebol brasileiro. Silvia, a gente se despede de você mais uma vez, esperando que você esteja aqui com a gente novamente amanhã, mas eu já vou te dizendo logo. Se prepare para a polêmica nas redes sociais depois que você sair daqui do Bahia Record, por causa dessa sua combinação vermelho e preta aí, viu? Vai ter muito o que explicar. Mas amanhã eu venho então de vermelho, azul e branco, sem problema nenhum. Agora, vestir verde e amarelo só da bandeira do Brasil, porque do catadinho da CBF eu não visto. Obrigado, Silvio. Obrigada, boa noite. Boa noite, você, boa noite a todos. Daqui a pouco, mulher de policial assassinado a tiros é a principal suspeita do crime. E ainda, durante cobertura do caso, repórter fotográfica é detida por desacato. Agora você vê imagens ao vivo da região do dique do Tororó, em Salvador, com um trânsito intenso. 7h21, o Bahia Record volta já.